para começar a nossa conferência de hoje falando sobre desenvolvimento pessoal, selecionei um tema muito importante, na minha opinião talvez seja um dos mais importantes. E como vocês devem estar observando, esses primeiros treinamentos que nós estamos fazendo são realmente a base que vai fazer a diferença para o teu resultado. E o tema de hoje ele é muito bacana porque ele não é útil somente no negócio da UP, ele é útil na sua vida como um todo. Nós vamos falar hoje sobre autodisciplina. Autodisciplina que é algo que muita gente não se dá conta da importância que isso tem na nossa vida. E o que é autodisciplina? Autodisciplina é a sua capacidade de dar continuidade nos seus planos pessoais. E muitas vezes as pessoas têm um objetivo de realização pessoal, profissional, querem mudar alguma coisa na sua saúde, no seu relacionamento e de repente estabelecem uma meta, um objetivo. E no começo é até mais fácil, as pessoas começam a fazer de repente um curso de inglês, vão para a academia, querem fazer uma dieta e o que acontece? As pessoas param no meio do caminho. Existe um padrão. E isso, infelizmente, é um padrão muito comum no Brasil das pessoas pararem no meio. Existe um desafio muito grande das pessoas manterem a sua autodisciplina, manterem o seu compromisso com as metas estabelecidas. E isso tem uma série de razões que nós vamos falar um pouquinho para vocês hoje e com o objetivo de ajudá-los a terem um pouco mais de controle sobre suas próprias metas. E óbvio, não precisaria dizer o quanto que isso impacta no nosso negócio. A maioria das pessoas começam com toda a energia, querem atingir as suas qualificações, querem atingir as promoções em andamento e o que acontece? Começa no primeiro dia, faz a coisa do jeito que tem que ser, cria uma disciplina num, 2, 3 dias, mas depois por algum motivo perdem o foco, acabam desviando a atenção e perdem energia, acabam não cumprindo seus objetivos. E por que isso acontece, né? Bom, primeiramente, antes da gente dar sequência no treinamento em si, é muito importante valorizar que a autodisciplina é um fator predominante nas histórias de sucesso em todas as carreiras. Qualquer pessoa de sucesso tem como um dos seus pilares, um dos seus principais valores a autodisciplina. Às vezes a gente vê o sucesso de uma pessoa, um cantor, um jogador de futebol, de outro esporte, ou um empresário de grande sucesso, e nós achamos que aquela pessoa teve sorte. Mas na maioria das vezes a gente não se dá conta do tempo que eles dedicaram aos estudos, ao exercício diário daquelas funções e principalmente a autodisciplina de manter o seu estado emocional positivo diante das adversidades. Porque não existe um projeto que você inicie que seja as mil maravilhas do início ao fim. As situações acontecem, os desafios, os conflitos, as perdas no caminho, alguns sacrifícios que você precisa fazer, algumas privações, algumas escolhas difíceis que você tem que fazer no caminho. E quando a pessoa não tem autodisciplina, é mais fácil desistir, é mais fácil desviar. E isso acontece na maioria dos casos. Por que que no nosso negócio é diferente ou por que que teria que ser diferente? Com certeza não é. Na verdade, as pessoas de maior sucesso no marketing de relacionamento, e poderia falar aqui do nome dos nossos grandes elites, as pessoas que tiveram mais resultado até agora na UP, são pessoas que mantiveram essa autodisciplina diante das adversidades, tá? Que é onde o seu compromisso, é onde a sua atitude é testada de fato na prática. E até tem uma frase que eu selecionei que eu gostei bastante, que é assim: disciplina não é tudo, mas é 100%. Então anote aí que é realmente muito importante para vocês trabalharem a sua disciplina e principalmente disciplinando as suas emoções. E o que é disciplina? Primeiro, a capacidade de manter o foco, você saber o que você quer realizar em cada momento e não desviar, não se distrair com as situações que acontecem ao redor. E hoje a gente vive uma era em que esse desafio se torna cada vez maior, porque as distrações são cada vez mais distrações ao nosso redor, são interferências que vêm no nosso celular, smartphone, as pessoas hoje têm WhatsApp, Facebook, as pessoas têm uma série de possibilidades de lazer na televisão, através enfim, de todos os caminhos possíveis, as pessoas têm distrações. E o que faz com que alguém mantenha o foco é, sem dúvida, a sua autodisciplina. E, enfim, respeitar regras e limites, outra coisa difícil para o brasileiro que está acostumado com muito jeitinho, né? E a verdade é a seguinte, é muito fácil se autossabotar. É muito fácil você começar um projeto e no meio do caminho você começar a criar dificuldade. E não é que os outros estão te atrapalhando,
É que você mesmo cria situações para se auto-sabotar. E isso é muito sério, porque acaba criando um hábito de desculpas, que é um dos hábitos mais nocivos ao ser humano. Qualquer pessoa que quer realizar algo diferente na sua vida precisa eliminar as desculpas da sua vida. Porque quando você começa a se acostumar a dar desculpas, a adiar os seus prazos, enfim, aceitar derrotas de maneira muito fácil, isso faz com que você vá criando uma cultura de desânimo, de acomodação, de postergar as coisas que você precisa fazer, de, enfim, colocar a culpa nos outros, de reclamar das condições desfavoráveis. Você acaba criando uma série de desculpas e isso te faz ficar aprisionado numa situação em que você não progride mais, você não tem mais evolução. Em qualquer área na sua vida você vai perceber que isso acontece. E como que você se protege em relação a isso? Como que você consegue se blindar dessas situações que acontecem para que você mantenha o foco e a sua autodisciplina? Nós temos uma série de exercícios que fazem com que você reprograme o seu cérebro. E aí eu vou fazer um parênteses importante. A gente vive numa sociedade em que as pessoas se acostumaram com o jeitinho brasileiro, as pessoas se acostumaram em dar desculpas, faz parte do nosso imaginário popular aqui no Brasil a questão de não ser muito sério, não levar muito a sério a palavra dos outros. E, consequentemente, a gente acaba aprendendo a não levar a sério a nossa própria palavra. E por quê? Porque a gente vê as pessoas ao nosso redor fazendo jeitinho o tempo todo e se você começa algo de maneira séria, aquele incômodo de ver as pessoas fazendo as coisas erradas acabam levando você pela via da impunidade, as pessoas estão tendo aí uma vida mais divertida, mais prazerosa e você fica sempre seduzido a cair nessa mesma tentação de deixar os seus planos de lado para viver o dia a dia, para viver um imediatismo. Isso é muito perigoso para a tua evolução pessoal. Para de olhar para os outros e começa a ver o quanto que você quer se desenvolver como líder, como uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais próspera. Mesmo que os outros estejam fazendo coisas erradas, o seu foco tem que se manter na direção correta, naquilo que você acredita, nos seus valores, no seu empenho, no seu projeto de vida, de realização e de felicidade. Mas para isso é muito importante você cuidar da sua mentalidade, você proteger o seu cérebro dos desafios que acontecem no dia a dia. E para isso você precisa fazer alguns exercícios. E principalmente tem que ter uma firmeza de propósito muito, muito grande. E o que significa isso? É você saber exatamente o que você quer realizar, por que você está nesse negócio, por que você decidiu em algum momento da sua vida deixar de lado algumas coisas para canalizar no seu futuro, para construir uma história diferente. Tem um motivo especial, é a sua lista de sonhos, passo número 1 do nosso padrão. É muito importante revisar esses sonhos, por isso é importante seu quadro de sonhos, todo dia está na sua frente o porquê que você faz o que você faz todos os dias. Tá? E aqui algumas dicas para a gente não se alongar demais. É lógico que aqui nós temos um caminho ilimitado de conhecimentos que você pode buscar, agregar através de livros, através de outros artigos, treinamentos, enfim. Você tem, com certeza, o principal aqui é o foco na autodisciplina. É você conseguir controlar suas emoções e de alguma maneira organizar as suas metas para que você melhore os seus hábitos, para que você tenha cada vez mais força para vencer essas adversidades. Mas nós vamos falar de algumas coisas aqui que são fundamentais. Primeira coisa, o mais comum das pessoas que param no meio do caminho é que elas criam grandes projetos. E grandes ideias, grandes projetos, grandes realizações, grandes, grandes tacadas que você pode fazer na sua carreira, na sua vida pessoal, elas são complexas. Não é uma ação específica que vai te gerar aquele resultado tão grande, tão impactante. E às vezes as pessoas ficam mirando num resultado tão grande, tão complexo, que acabam esbarrando em dificuldades no meio do caminho e perdem a energia. O segredo aqui é você manter as coisas simples. Então pegue o seu projeto no todo, divida em partes menores, concentre sua energia em ações táticas, ações que você consegue ter o controle e de preferência ações que possam ser programadas no seu piloto automático. O que eu quero dizer com isso? Não fica criando fantasma onde não existe, não fica sofrendo por antecipação. Se você quer, por exemplo, melhorar a sua saúde,
Não adianta você pensar numa dieta extremamente complexa que vai te dar um trabalho enorme para viabilizar, você vai ter um custo acima do normal e muitas vezes você cria uma mudança de hábito tão radical que isso te dá um desconforto muito grande nos primeiros dias e aquele desconforto muito grande é uma luta contrária a você. Você acaba desistindo de lutar aquela luta porque é desafiador demais, é além do seu ponto de resistência. Então qual é o caminho que a gente indica? Comece com coisas pequenas. Se você quer melhorar a saúde, talvez pequenas mudanças, uma ou duas, já vão fazer um impacto muito grande. E o principal, não é que aquilo é suficiente, mas você vencer uma resistência te dá uma sensação de alívio muito grande, de poder muito grande. Então, se você estabelece uma meta que a partir de hoje você vai melhorar o seu café da manhã, por exemplo, e vai comer uma fruta, vai, enfim, equilibrar para que não tenha tanta coisa gordurosa no seu café da manhã, é um ponto específico e ali você consegue se controlar melhor. E o que vai te dar de benefício em relação a isso? É que você vai olhar para o passado e vai dizer assim, puxa, eu consegui mudar esse hábito, eu consegui dar um passo na minha direção, na direção do que eu acredito. Existem uma série de outras coisas pequenas que você pode fazer em relação à sua saúde, como por exemplo, subir mais escadas, evitar o elevador, ou de repente evitar o banho quente, começar a tomar banho frio. Tem uma série de coisas que a gente sabe que pela saúde é beber um pouco mais de água, tá? Ou fazer uma atividade física, mesmo que seja uma coisa de baixo impacto, um curto período do seu dia, mas se você fizer regularmente aquilo se estabelece um novo hábito, ou seja, são pequenas disciplinas que, uma vez estabelecidas, você ganha confiança, você ganha segurança na tua nova visão de futuro, no seu novo propósito. E às vezes, quando a gente traz para o nosso negócio, são ações muito simples que fazem toda a diferença. Exemplo, pontualidade. Se você tem o hábito de chegar atrasado nos eventos, chegar atrasado nos locais, começa a trabalhar diferente para que você tenha pontualidade. Isso parece uma coisa pequena, mas para a grande maioria das pessoas faz uma transformação enorme, porque é um hábito que infelizmente a gente acabou desenvolvendo na nossa sociedade. Um outro hábito que pode ser muito favorável para você é a leitura de um livro positivo 10 minutos por dia, que seja. Se você criar um compromisso de toda noite ler 10 minutos um livro positivo, eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso no teu bem-estar e principalmente na programação do seu cérebro. Porém, é muito fácil você começar a fazer esse tipo de mudança, mas é muito fácil parar também. E esse é o grande risco que a gente corre. Um novo hábito ele depende de uma consistência durante pelo menos 15 dias para se estabelecer como uma coisa automática na sua vida. E olha que engraçado, né? A gente acaba tendo, se você olhar no seu dia a dia, você tem uma série de ações que já são automáticas, estão no seu piloto automático. Às vezes algumas palavras até que você usa, algumas frases que você profere, alguns alimentos que você ingere já são padronizados. Todo dia você faz aquela mesma coisa. Tem gente que todo dia toma um cafezinho naquela padaria e um pão de queijo. É um hábito que foi estabelecido e é um costume que todo dia ela faz. E às vezes aquele hábito não é favorável para a saúde dela. E é difícil de se desvencilhar disso. Porém, você pode ou substituir esse hábito por outro melhor, tá? E com isso você já aproveita aquela tua programação mental para colocar algo mais produtivo para a sua vida, ou você associa aquele hábito negativo com outro positivo. Então, por exemplo, você vai tomar o seu café com pão de queijo, ok. Então vai pelo menos escutando um áudio motivacional e aproveita aquele tempo que você vai estar dedicando ali para alguma coisa que vai agregar mais valor na tua vida. Então são exemplos que às vezes são coisas muito pequenas e são exatamente essas mudanças pequenas que fazem uma transformação muito grande na nossa vida. Mas para você mudar, às vezes são hábitos difíceis porque eles implicam em alguma perda, algum sacrifício momentâneo e é necessário que você valorize o benefício daquela mudança. Tá? Então a gente vai falar daqui a pouco sobre um outro assunto que tem a ver com o sistema e a gente vai falar no contexto do negócio, que é promoção. Mas a promoção nada mais é do que você saber valorizar algo. E quando você estabelece um novo hábito, um objetivo de aprender alguma coisa nova ou de vencer alguma limitação, alguma resistência sua, é importante que você veja claramente qual é o benefício, o que aquilo vai impactar de positivo na sua vida
em contrapartida, o que você vai eliminar de negativo também. Coloca força nisso, coloca muita crença de que você é capaz de fazer essas pequenas mudanças e o seu nível de confiança vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco você consegue se comprometer com mudanças mais radicais ou mais importantes e isso é uma bola de neve, quer dizer, depois de algum tempo você cria tantos hábitos positivos que você se torna muito forte emocionalmente e é capaz de conduzir a tua vida, conduzir a tua evolução pessoal. Tá bom? Então essa era a mensagem de hoje, foco na autodisciplina, concentre energia nos pequenos detalhes, porque são eles que fazem a grande diferença na sua atitude pessoal.